Olá, eu sou o Fred, você não leu o título errado, foi isto que quase aconteceu. Apesar da icônica frase "Homens não choram", naquele momento eu me vi que choramos sim, ou quase choramos. Mas antes, vamos precisar recuar até o ano de 2021 para poder dar um pouco de contexto, até porque foi onde tudo aconteceu. Eu era um estudante na Universidade Metodista de Angola. Por que esta universidade? Porque antes eu estava no Instituto Médio Politécnico da Lara e eu era um aluno mediano, alto. E a Universidade Metodista, naquela época, rondava em todas as instituições a nível de Luanda que tinham o curso de informática, então davam formações de programação, de criação de jogos, e eu fui um dos alunos escolhidos para tal. Gostei. E eu disse, quando eu crescer, vou ingressar para esta universidade. Dito feito, terminei o ensino médio, entrei para a Universidade Metodista. Agora estou na dúvida se foi entre 2020 e 2021 ou mesmo em 2021, porque teve essa questão do coronavírus que atrasou os estudos. Então, essa concepção do tempo durante a pandemia ficou meio bugada nas nossas cabeças, ou talvez apenas na minha, e estou aqui a generalizar para todo mundo para que eu não fique no barco sozinho. É legítimo, acredito nessa afirmação com uma alta convicção. Após ingressar na Universidade Metodista de Angola, tudo bem. Em casa eu já tinha 19 a 20 anos, então a mãe já começava com aquelas reclamações no sentido de tem já que trabalhar, tá acabar toda a comida de casa, uma indireta ou outra que, querendo ou não, acaba por te magoar, e ela tem o direito de se sentir também assim, porque nenhuma mãe quer ver o filho na desgraça, querem ver o filho a prosperar, mas às vezes o jeito que dizem pra ti não é dos melhores, e eu sofria calado, muita gente sofre calado, e mesmo que eu quisesse resolver isso, não teria como, porque na época o país, a crise estava a piorar, não tinha emprego, e vão me dizer que eu apenas precisava estudar mais, e eu estudava muito. Por isso, quando entrei na universidade, estava a me tornar um aluno de alto rendimento. Minha mãe já não teria como pagar minha universidade, então precisava conseguir alguma bolsa de estudo, e consegui no INAB. Daí chega os exames do primeiro semestre, daí estudo muito durante o semestre para não chegar à época de exames e eu ter que fazer tudo a rasco, ou ter que estudar tudo na última da hora. Passo nos exames todos, mas tem um específico que foi o exame de física, não vou dizer aqui o nome do professor, para manter a privacidade dele. O professor me deu negativa. Eu passei por uma época de quase depressão. Naquele dia eu só não ofendi o professor porque os meus colegas me aconselharam, e já agora muito obrigado, porque eu poderia ter me dado muito mal. E quando eu fui ter com o professor para saber o porquê que ele me deu uma negativa, sendo que eu analisei os exercícios um por um e eu havia acertado muito deles ao ponto de poder tirar mais de 10 valores. Em Angola, os exames vão de 0 a 20, para vocês terem uma ideia, e de 10 até 20 é uma positiva, de 9 para baixo é negativa. Eu tirei 8 ou 9. Nesse momento que eu voltei com o professor para saber o porquê que eu tirei negativa, ele olha a minha prova assim tão rápido e me diz: o sinal de igual e o sinal de fração não estão alinhados. Sabe quando você tem uma equação do gênero x igual a 1 sobre 2? O traço do 1 sobre 2 deve estar no meio do sinal de igual. Ele me disse por causa disso não tive pontos nesses exercícios. Na verdade tive, mas muito pouco. E ele me disse que nem o 9 eu merecia, e sim uma negativa ainda mais baixa. Eu falei, esse professor só deve estar de sacanagem comigo por causa de letra, por causa da forma que eu escrevi o traço de fração que ele me deu negativa. Eu fiquei muito triste naquele dia, as lágrimas estavam aqui na ponta dos olhos, porque eu poderia perder a bolsa naquele exato momento ou ter uma negativa em um exame. Meus amigos me consolaram, fui para casa muito frustrado depois de ter estudado muito para aquele exame e me dar a negativa de uma forma que eu considero injusta, e acredito nisso com uma convicção tão alta que muita gente também considera injusta. Não dá para punir um aluno apenas por causa da letra. Isso é o que eu acredito. Talvez vocês, professores de caligrafia, tenham uma outra opinião sobre, mas isso é um outro assunto.
Depois chegamos no segundo trimestre, aí eu deixei de gostar desse professor, então tinha sempre aquela rixa. Essa é uma das piores coisas que um aluno pode ter, uma rixa com um professor. Nunca faça isso, o professor sempre vai ganhar, ainda mais em Angola, porque aqui na Europa, pelo menos quando chega o final do semestre, todos os alunos recebem um e-mail para poder fazer uma avaliação anônima do professor. E se um professor, por acaso, receber muitas avaliações negativas e cada uma condiz com a outra, esse professor vai ter muitos problemas, ele pode ser afastado. E agora temos um determinado problema que é, temos poucos professores, então as universidades não se arriscam em demitir um professor. Isso acaba eles fazendo o que querem. No segundo semestre, tirei mais negativa no exame dele de Física 2, porque já não foi por causa do sinal de igual. Eu já havia feito um cursinho de caligrafia para aprender a escrever melhor. Sim, aprendi a escrever mais bonito na universidade. Eu sei, vocês vão achar muito brega, mas eu precisava, eu tinha mesmo uma letra muito ruim. E realmente isso me ajudou muito, o facto que agora as pessoas até chegam a elogiar a minha letra. Neste segundo semestre, por causa das rixas com o professor, na matéria dele de Física 2, no exame ele acabou por me reprovar de novo. Terminei o primeiro ano com 2 cadeiras e totalmente quase depressivo. Acho que só não fiquei depressivo porque não fiz uma consulta para o médico me diagnosticar. Você está depressivo. Em Angola temos muito isso. Para dizer que tu tens uma doença, deves fazer a consulta. E se você não fazer, significa que não tens a doença ou ainda não adquiriste. Daí terminou o primeiro ano, chegou a época de férias, eu com a mão na cabeça, porque iria perder a bolsa por ter 2 cadeiras. E na minha casa iriam me matar porque já não teriam como pagar, então eu deixaria de estudar e deveria me virar. Mas felizmente, cheguei no segundo ano, consegui renovar a bolsa e depois tive que fazer as cadeiras do primeiro ano. E infelizmente, esse professor acabou por sair da universidade, não tenho certeza se ele foi demitido ou se decidiu sair por conta própria. E ouvi um zum que era um professor que já havia muitas reclamações sobre ele. Então aqui ficou a dica, aprendam a escrever para não ficarem como eu, que escrevia muito ruim e acabou por se ferrar em um exame. Nunca tenham rixa com os professores e mais uma vez, sim, é com os erros que aprendemos, mas melhor aprender com o erro do outro do que com o teu próprio erro. Às vezes quando você erra já nem tens como corrigir. E quando é o outro que errou, você já tem como olhar para não repetir. Leve esse ensinamento para toda a vida.